Olá pessoal, muito bom dia, boa quarta-feira, 1º de abril, 9 da manhã, em ponto, horário de Brasília. 1º de abril, eu não sei por qual razão, é o dia da mentira. Obviamente nós não vamos daqui abrir espaço para fazer brincadeiras de 1º de abril, dia da mentira, até porque nós entendemos que nesse momento importa combater frontalmente as fake news, importa dar visibilidade e publicidade às informações que fazem sentido para a gente se proteger e para a gente manter, eu diria, a saúde física, mental, psicológica, emocional e espiritual durante o confinamento, pelo tempo que o confinamento for necessário. Se a maior parte da humanidade está nesse momento prestando muita atenção na quarentena, por que nós faríamos diferente? Se a ciência médica assim o recomenda, por que nós faríamos diferente? Eu vou começar, como sempre, com o nosso sócio nesse projeto do Papo das 9, nosso querido Carlos Torres Pastorino. Eu abri o livrinho Minutos de Sabedoria há exatos 6 minutos atrás e caí numa página espetacular que eu vou compartilhar com vocês. Seja alegre e otimista, Deus está dentro de você. Não faça como os tolos que pensam que Deus está muito longe, sentado num trono de ouro. Nada disso. Não o procure nas nuvens ou nas estrelas, tão alto que não o possa atingir. Ele está dentro de você, ele fala silenciosamente pela voz da sua consciência. Procure descobri-lo vivendo com pureza de coração e amando a todos como a si mesmo. Linda a mensagem do nosso querido Carlos Torres Pastorino, lembrando, e isso com muito respeito a quem pensa ou sente diferente. Mas a proposta feita por Pastorino é que a gente não realize malabarismos, acrobacias, que a gente entenda que para alcançar Deus precisamos construir uma torre de Babel e do alto dos pontos mais elevados teremos uma proximidade física com Todo-Poderoso, ou que Deus se resolva dentro de uma forma que está circunscrita no tempo e no espaço. Mais uma vez, com todo respeito a quem pensa diferente, o que Pastorino nos sugere, e se ele é meu sócio nesse projeto do Papo das 9, a minha missão aqui é tentar, de alguma forma, trazer reflexões sobre o que é Deus. E Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Essa visão sistêmica de Deus que está em tudo e em todos. Ele está presente nas obras da criação. Portanto, aqueles de nós que queiramos um papo, uma DR, discutir uma DR com Deus, feche os olhos e sinta a presença de Deus dentro de você. A luz que emana de dentro para fora, a voz da sua consciência. Aí está Ele, ela, o Pai, a Mãe, o Todo-Poderoso, né? Então, obrigado, Pastorino, por lembrar que mesmo dentro de casa, e aqui a nossa saudação a todas as lideranças de diferentes tradições que tomaram a iniciativa correta de suspender reuniões públicas, missas, cultos, no entendimento de que se Deus é vida, se Deus é saúde, se Deus é alegria e felicidade, não faz sentido aglomerar as pessoas, porque isso abre a porta daquele nosso coleguinha microscópico, o novo coronavírus, que não tem asas, não tem perna e adora pegar carona em gente desavisada, distraída ou teimosa, que se habilita a ser hospedeiro da Covid-19. Muito bem. Recomendação de leitura. Hoje eu vou recomendar todos os livros da série Líquida
do sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Z-Y-G-M-U-N-T, Zygmunt Bauman. A série Líquida tem os livros Modernidade Líquida, Amor Líquido, Vida Líquida, Tempos Líquidos. E o líquido de Bauman, a Cláudia, minha mulher, é craque no Bauman. Ela me apresentou esse autor e teve o privilégio, antes de desencarnar há quase 2 anos, uma vida prolífica com 85, 86 anos de idade, lúcido, viajando pelo mundo, fazendo palestras. Bauman esteve no Brasil fazendo um evento na área da educação, aqui no Rio de Janeiro. Minha mulher Cláudia esteve presente, teve o privilégio de depois ter um contato muito próximo e rápido com ele. Bauman nos deixa como legado, especialmente agora, para quem tem essa disponibilidade ou interesse de ler sobre o que significa essa liquidez. Tudo se liquefaz, nada está bem fundamentado, perenizado, contemplado para ancorar escolhas, decisões com base no conhecimento, na sensatez. Portanto, Bauman faz uma crítica muito lúcida em relação ao timing, à insanidade, a essa dificuldade da gente se escorar nos elementos mais fundamentais e essenciais da existência. Então ele fala da liquidez, das coisas que não têm propriamente muita importância ou não despertam muita atenção nas relações interpessoais, nas relações de trabalho, nas relações comerciais, na economia do mundo, o deslumbramento com o consumismo, os mil nadas da existência. Então, ler a série Líquida, de Zygmunt Bauman, é um convite à lucidez, né? A uma nova percepção da realidade, onde a gente consiga estar bem ancorado no aqui e no agora, nas coisas que importam, prestando atenção nas armadilhas do destino que remetem a essa dispersão, essa distração, essa alienação que pode nos custar caro na vida. Meus amigos, eu queria compartilhar uma informação de utilidade pública, principalmente para quem tem filhos em escolas ou creches particulares. A gente está entrando na 3ª semana de quarentena. Então, muita gente que tem filho ou neto, né? Tem avô e avó entrando aí no rachuncho para custear despesas com escolas ou creches. E não há propriamente a rotina da garotada na escola ou na creche. Aí o que vem à cabeça? E como é que fica a mensalidade? Então eu tive uma conversa longa ontem com o presidente do PROCON do Estado do Rio de Janeiro, Cássio Coelho. Eu vou resumir aqui, vou brifar. Pode ser útil para alguém. Escolas públicas ou privadas têm um compromisso. E esse compromisso é oferecer por ano 800 horas de aula. É a carga horária mínima. Com ou sem quarentena, com ou sem pandemia, o objetivo é esse. Quem está pagando mensalidade tem o direito, se assim o entender, de procurar a instituição de ensino e, cada caso é um caso, discutir uma reavaliação da mensalidade. Em que termos? Por exemplo, como compensar as 800 horas aula que não estariam acontecendo presencialmente? Então, várias instituições estão fazendo o ensino à distância, já conversamos isso aqui. Então, essas instituições, elas procuram comprovar e demonstrar que as atividades pedagógicas seguem adiante. Então, não há cessação de trabalho, há cessação de movimento. Ir e voltar da escola, ir e voltar da universidade, mas a atividade pedagógica está ocorrendo. Ou as escolas que ainda não aplicaram o ensino à distância, mas estão se comprometendo com pais ou responsáveis em manter a carga mínima de 800 horas de aula por ano, reprogramando para um futuro próximo a reposição das aulas presenciais.
Então, o PROCON do Rio, em princípio, diz: não defendemos deliberadamente como uma obrigação a redução da mensalidade. Mas aonde ela é cabível? Só para a gente ter essa noção. Ela é cabível quando não há mais o transporte escolar e o pai ou responsável estava pagando por isso. Não tem mais transporte escolar. Então vale um desconto. Em creches ou escolas particulares, aonde haja uma ou mais refeições que estão embutidas na mensalidade, você pode negociar. Escuta, eu não estou pagando mais pela refeição porque ele está comendo aqui em casa comigo. A gente está na quarentena. Vamos rediscutir valores? Está aberta a negociação. Isso é possível, é necessário. Uma outra situação muito comum. Profissionais que com a quarentena perderam renda. Eu estou falando de guia de turismo, eu estou falando de salva-vida que trabalha em piscina, eu estou falando que quem trabalha em eventos. Com a cessação do movimento, houve perda da renda. Se o meu filho está matriculado numa escola particular, é justo, é lícito que eu procure a direção da instituição e negocie alguma redução na mensalidade. Para quem tiver qualquer dúvida, eu deixo aqui a recomendação de entrar no site do PROCON do Rio de Janeiro. Há uma cartilha virtual reportando quais são as recomendações caso a caso. Lembrando que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro está discutindo um projeto que pretende aplicar um corte linear de 30% nas mensalidades cobradas por creches, escolas e universidades particulares. Agora, o PROCON é claro, cada caso é um caso, não dá para passar a régua arbitrando um percentual geral e achar que em todos os lugares isto se resolve por igual. Cada instituição tem um tamanho, um número de alunos e tem uma planilha de custos, ok? Só compartilhei aqui, eu não estou manifestando propriamente opinião, eu estou compartilhando informação que pode ser de utilidade pública. A Marluce Cabral pergunta: André, eu estou com muito mais medo. O que fazer quando esse medo toma uma proporção maior, num nível de me deixar paranoico e triste? Vamos lá. A questão é boa, Marluce, em primeiro lugar, porque há dois tipos de medo. Há um medo instintivo, né? É um medo que nos protege. É algo que conspira em favor da saúde e da vida, né? Quando, por exemplo, tem uma enchente, aí você diz assim: ainda assim eu quero atravessar a rua debaixo dessa água. Aí bate um medo porque você se lembra das doenças dessa água contaminada de rua, leptospirose, etc. Aí você diz, ou tem um bueiro aberto e você pode cair dentro, essas coisas. Aí você diz assim: eu não vou atravessar essa rua porque eu estou com medo. Esse medo é teu amigo. Esse medo, ele é bem-vindo porque ele remete a uma consciência. Se liga, se isso acontecer, foi por sua culpa, você fez um movimento errático. Esse medo é um gênero que a gente respeita. O outro medo a gente tem que estar atento porque ele é destrutivo. O espírito Joana de Ângeles, e se você não acredita, não tem problema, mas eu vou reportar e vou citar a fonte, pela psicografia de Edivaldo Pereira Franco, produziu uma obra, é uma série psicológica de livros que aludem à relação que existe entre nossos sentimentos e nossa saúde, entre outras questões. O medo é um sentimento paralisante, ele torna você refém de um estado de blindagem que não permite que você viva com saúde. Então, não é para a gente agora dar nutrientes para estados emocionais que não ajudam ou não remetem à serenidade, à tranquilidade, à lucidez e à confiança ou fé. Cada um com seu cada um. Mas assim, Marluce, dê um crédito para a vida. Não meça o copo pela parte vazia, mas pela parte cheia. Se você se perceber com pensamentos que causam aflição, angústia, ansiedade, você, Marluce, tem esse comando. Não. Esses pensamentos me sabotam.
e eles me trazem uma intranquilidade que não está me fazendo bem. O que eu posso e devo fazer em favor do meu equilíbrio, da minha serenidade? Então veja, seja uma fiel escudeira do seu equilíbrio, seja uma militante incansável em favor da sua calma e serenidade. Acompanhe, são tantas medidas e dicas para a gente se tranquilizar no dia a dia, nos momentos em que algum pensamento traiçoeiro nos visitar. Não abdique do comando que você tem sobre si mesma. Seja responsável pelo seu estado de espírito, a frequência dos seus pensamentos mais recorrentes e a sua emoção. Você tem esse comando, tem esse controle, não abdique, não delegue, não terceirize, ele é seu. Então faça o dever de casa, se me permite. Eu tento fazer todo dia o meu. Ninguém é perfeito, a gente oscila. Mas no momento em que a oscilação está indo para um lugar que não nos interessa, opa! Hora de trabalhar, hora de reagir, hora de fazer algo diferente. Neila Santos, André comenta sobre o despertar da consciência compassiva, mas ativa no bem, sobre as relações humanas com nossos irmãos animais, de acordo com os espíritos iluminados na doutrina espírita. Bom, vamos lá, muito rapidamente. A gripe aviária, a gripe suína, o novo coronavírus tem origem. Isso está sendo estudado no capítulo do novo coronavírus, a gente precisa de mais certeza científica, num avanço da nossa espécie sobre áreas protegidas de floresta, sobre áreas onde a fauna que contém certos elementos patogênicos, endêmicos, entre certos animais. Quando a gente avança o desmatamento e se aproxima de animais aonde certas doenças, certas patologias são endêmicas e só ocorrem entre eles, nós estimulamos uma mutação nesses micro-organismos que nos afeta e nos atinge. Esse é um ponto. O outro ponto são os maus tratos contra animais, mercados de animais vivos, onde há aglomeração de gente, e isso também estaria determinando uma exposição a novas doenças. Essa é uma questão. A outra questão, e aí não é só a doutrina espírita que coloca isso com muita assertividade, os animais sentem dor, os animais sofrem. Então a gente precisa ter consciência se realmente uma alimentação baseada em proteína animal é absolutamente indispensável para termos saúde. Eu sei que existem várias correntes, até com alguma robustez acadêmica, dizendo não há substituto para proteína animal. André, não fala besteira, eu sou carnívoro. O médico recomenda que eu coma carne, meu pediatra, o pediatra do meu filho também. Não quero criar polêmica. Mas reduzir o consumo de carne para quem é carnívoro é possível. Até porque carne em excesso traz um gênero de câncer no intestino que é muito frequente e comum, por exemplo, em lugares onde o hábito de comer carne é frequente, como o Rio Grande do Sul. Então, a gente precisa ter o equilíbrio. Aqueles de nós que possamos reduzir o consumo de proteína animal ou abdicar do consumo de proteína animal, estaremos também deixando de nos nutrir de dor, crueldade e sofrimento que estão embutidos nas rotinas de criação, transporte e abate de animais. O Espiritismo diz que estamos destinados a não fazer uso de alimentação carnívora, porque na tradição, ou digamos, na doutrina espírita, existe a visão de que nós evoluímos e deixaremos de fazer mais à frente, bem mais à frente, uso de alimentação grosseira e material. A gente vai se tornando menos denso, o corpo físico, mais leve. A gente vai se tornando, eu diria, mais sensível ao que não é denso e material. E a alimentação acompanha esse processo. A escolha é individual, ninguém tem que patrulhar o outro se está ou não comendo carne. Não é isso que eu estou fazendo aqui. Eu, por exemplo, esse ano ainda não comi carne de boi. Eu estou realizando um movimento para tentar, lenta e progressivamente, com orientação de nutricionista,
abdicar da proteína animal. Cada um que faça as suas escolhas. Agora, se houver interesse em continuar comendo carne, escolha o fornecedor que tenha algum selo verde, algum compromisso com a qualidade de vida desse animal. Porque é muito triste os bastidores da indústria da carne. É muito triste. Thaís Campos. André, você acha que as grandes potências mundiais serão diferentes? Produzir menos, por exemplo? Olha, eu não sou inocente a ponto de achar que essa mudança será assim num piscar de olhos ou no estalar de dedos. Eu acho que haverá mais pressões para a gente corrigir o rumo em vários campos da vida. Eu citei aqui a entrevista concedida na segunda-feira no programa Roda Viva da TV Cultura por um biólogo com formação de doutor pela USP e em Yale, nos Estados Unidos, que ele foi muito taxativo, falou, tudo será diferente. Ele tem lá os argumentos dele. Eu entendo que muita coisa vai mudar sim. E espero que a gente, nesse pacote de mudanças, entenda que não dá para seguir em frente como a gente vinha vindo. E o novo coronavírus expôs as vísceras da desigualdade, expôs a injustiça de um mundo que não estava prestando atenção na vulnerabilidade da nossa espécie por questões sanitárias. Ontem eu comentei aqui que existem pelo menos 700 milhões de africanos sem acesso regular à água potável ou sabão. Essa notícia só veio à tona a partir da pandemia. Então, abrir os olhos, para perceber, o Brasil nunca esteve tão preocupado com comunidades de baixa renda, com os informais, com quem mora na periferia, no morro, na favela, no grotão. Essa sensibilidade que a gente está construindo a partir do isolamento social, eu concordo que haverá de determinar um abalo sísmico nas nossas rotinas. Isso já está acontecendo, sim. Já está acontecendo. Caio Barros. André, temos dinheiro nos cofres públicos para bancar a quarentena? Na maioria dos países, não. Aí o que diz o FMI, o Fundo Monetário Internacional? Os países podem se endividar. O que diz o G20, que reúne os 20 países mais ricos do mundo? Nós precisamos tirar dinheiro onde ele não existe, para que essa pandemia não tenha consequências mais graves. Então, veja, economia não é a minha área. Mas o que a gente tem ouvido economistas de porte dizer? Esquece, nesse momento, adia para um futuro próximo, preocupação do tipo, só gasto o que eu arrecadar. Não vou fazer outra coisa senão economizar dinheiro para reduzir a dívida pública, sanear as finanças públicas. Isso foi adiado. A minha percepção do desafio que está colocado para todos os países, inclusive para o Brasil, do ministro da Economia, Paulo Guedes, é o seguinte. Paulo Guedes assumiu o Ministério da Economia, pensando que em 4 anos entregaria um país com um Estado mais enxuto, com privatizações, com as reformas aprovadas, com um PIB vistoso, com mais gente empregada. Em 2020, uma nova realidade se impõe. E no meio desse projeto aparece um iceberg gigante chamado novo coronavírus. Paulo Guedes é o timoneiro da economia da nossa embarcação, que se choca com esse iceberg. Qual é a prioridade do timoneiro? Ele acha que ainda dá para alcançar o porto na velocidade e no tempo que ele imaginava? Não. Qual deve ser a prioridade do timoneiro? Vou jogar boia no mar para ninguém se afogar, vou colocar barco para ninguém ficar à deriva, vou tentar impedir que esse navio naufrague totalmente. Ah, mas eu não tenho recursos. Você vai improvisar soluções, você vai fabricar dinheiro, você vai se endividar. Portanto, estamos falando, Caio, de medidas extraordinárias para tempos extraordinários. Medidas extemporâneas para tempos extemporâneos.
medidas radicais para tempos radicais. É preciso ter a humildade de reconhecer tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu aprendi, talvez não faça diferença agora. Eu, por exemplo, na Globo News ao vivo já defendi mais de uma vez que o ministro Paulo Guedes, não sabendo como fazer chegar rápido o dinheiro a quem mais precisa, porque nem todos os miseráveis do Brasil estão nas listas ou cadastros do Bolsa Família ou dos trabalhadores informais, não é demérito nenhum para o governo reconhecer que no radar governamental não estão presentes numerosas famílias de brasileiros. Como fazer chegar o dinheiro? Chama para um papo em Brasília lideranças comunitárias, éticas, que têm credibilidade. Chama o René Silva, do Vozes da Comunidade do Morro do Alemão. Chama o Daniel Souza, filho do sociólogo Herbert de Souza, que mantém a campanha Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria. Chama eventualmente lideranças religiosas que já têm um trabalho pastoral consolidado. Chama o Ministério Público, que tem parceria com as secretarias de assistência social em vários municípios, dando assistência aos sem-teto. Então, ninguém sabe tudo. E numa hora de emergência eu preciso recorrer ao conhecimento de quem sabe mais do que eu, numa determinada área. Se a questão agora é fazer o dinheiro chegar rápido onde precisa, eu preciso, enquanto gestor público, de ajuda de quem conhece o caminho. Me apresenta a trilha que me conduzirá no meu objetivo. Tudo isso que eu falei é opinião minha, ok? Eu não sou o dono da verdade, eu estou trazendo para vocês ideias do que me parece ser algo sensato. André, nada será feito com os salários e auxílios dos governantes, etc.? Teca Peric pergunta. Boa pergunta, hein, Teca? Essa é uma questão. O setor privado está colapsado, muitos empregos deixaram de ter renda, a informalidade está numa situação extremamente difícil, os servidores públicos não. Então, eu acho que a gente precisa, de alguma forma, verificar o que seria justo. Já falei aqui, em tempos extraordinários, medidas extraordinárias. Se a população brasileira está passando por um aperto em função da quarentena que é necessária, aonde podemos fazer remanejamentos, cortes pontuais, suspensão, eu já falei isso daqui, de rotinas que remetem a excesso daqueles que estão distribuídos, servidores dos três poderes. Não é para ter carro oficial, não é para ter auxílio moradia, não é para ter auxílio paletó, muito menos reajuste de salário, como vereadores de uma cidade aí, que eu nem me lembro mais o nome, nesses períodos tão difíceis, resolveram se auto-presentear, né? Então, eu fechei com você, ó, tamo junto. É hora da gente democratizar o sacrifício usando medidas que sejam justas. Não é punição, não é castigo, é uma forma da gente fazer a diferença. E eu diria, no setor privado, me parece, não quero ser injusto, a maioria das grandes fortunas, né, do Brasil, ou estão agindo silenciosamente, o que é um método cristão, a mão direita não sabe o que faz a esquerda, ótimo, vida que segue, ou estão omissas. Ou as grandes fortunas estão preocupadas em determinar a volta ao trabalho de quem não tem carro de luxo e se expõe a uma rotina que significa elevação do risco de contágio, e eu fico onde eu estou esperando a roda da economia voltar a girar. Não vai voltar a girar rápido, e quem tem dinheiro sobrando precisa comparecer. Precisa. Não é pouca coisa, não. Vamos lá. Carlos Eduardo. André, bom dia. Gostaria que você comentasse sobre a correlação das ideias de Joana de Ângeles e Jung sobre acharmos significado para nossas vidas nesse momento de pandemia. Eu posso incluir nesse debate uma gravação que eu recebi ontem. Eu já comentei aqui com vocês no Papo das 9 que a gente recebe muitas mensagens atribuídas à espiritualidade. Como jornalista
antes de se vacinar contra a gripe, se vacinou contra a fake news, eu me reservo o direito de desconfiar de todas se eu não conseguir checar a autenticidade. Razão pela qual eu sou muito tímido, assim, muito recatado, para não ficar dando o nome ou compartilhando a mensagem. Mas ontem, sem citar a fonte, porque, como eu disse, eu não consegui checar a autenticidade, eu recebi a psicofonia, o áudio. Provavelmente é de um terreiro, de Umbanda. Uma pessoa colocou o microfone, talvez o celular, para gravar uma mensagem de uma entidade que na tradição da Umbanda chama-se Preto Velho. Eu, como espírita estudioso de Kardec, a gente aprende a identificar a taxa de luminosidade de uma mensagem pela sabedoria que ela contém. E eu fiquei impressionado com a sabedoria que estava embutida na mensagem psicofônica dessa entidade. Eu vou só destacar aquilo que me chamou mais atenção. Ela disse assim, eu não vou imitar, eu acho uma delícia a forma como os pretos velhos se comunicam. Eu acho muito simpático, aquilo me entretém de uma forma muito bonita. Mas ele, com aquele jeitinho de falar muito simples, com palavras simples, disse assim, tem muita gente achando que essa pandemia é para fortalecer em nós o sentimento de amor ao próximo, de solidariedade, de fraternidade, etc. Pode até ser, mas a intenção maior não é essa não. Porque já tem muitos séculos que a mensagem de amor chegou ao mundo e a humanidade não prestou atenção. O que a pandemia traz como lição de sabedoria nesse momento, diz essa entidade, eu achei interessante, eu não tinha ouvido isso ainda, é que cada um de nós aprenda a se amar. Encare a solidão, a forma isolada com que a gente está passando esses dias. Uns mais, outros menos, mas a gente está com mais tempo para nós. E aí esse preto velho dizia, esse povo que sente falta da rua, da festa, do agito, tem mais dificuldade de lidar consigo próprio, nos momentos de silêncio e de solidão. Então a pandemia está ajudando muita gente, e é um convite que a pandemia faz, para a gente ser o nosso melhor amigo, o nosso maior aliado. E aí ele cita Jesus, ama ao próximo como a si mesmo. Quem não se ama, não se respeita, não se conhece, está devendo para si próprio algo muito importante. Então, eu abri esse parêntese para compartilhar, repito, uma mensagem que eu não estou aqui dizendo que é uma mensagem que merece toda a credibilidade porque foi daquela instituição, aquele médium. Eu não consegui checar nada disso. Eu só tive cuidado de checar o teor da mensagem e a mensagem me pareceu apropriada. Por isso, tomei a iniciativa de compartilhar e ela me foi útil. Eu falei assim, não é que tem uma sacada interessante aí? Isso é interessante. Isso é legal. A Maíra Rangel, André, o vírus veio para reequilibrar o planeta, ela dizendo. Ele é o ser vivo mais antigo do mundo e nos impõe esse tempo de início, quase morto. Você pode comentar sobre a vibração desse vírus? Olha, o vírus é um elemento patogênico, ok? A dinâmica do vírus não é regida por si. O vírus é um instrumento. Já que você perguntou para mim, eu vou manifestar uma opinião. O vírus é uma ferramenta, é um instrumento que foi, digamos, útil diante das circunstâncias do momento espiritual do planeta. Aí fechamos. Aí eu acho que há uma convergência nossa de pensamento. O vírus em si mesmo, ele é um micróbio. Ele é um ser que, para quem acredita em Deus, também tem o seu componente divino, é obra da criação. E o fato dele aparecer nesse momento, tendo como alvo apenas a espécie humana, não dando a menor bola para animais ou vegetais, e determinando o maior isolamento social da história, porque não é a primeira vez que a gente tem quarentena, não é a primeira vez que a gente tem isolamento social, mas a gente tem
uma população muito superior a 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões e 200 ou 300, talvez mais, que pela primeira vez na história do planeta, a nossa espécie está aglomerada em cidades. Então, um simples, um humilde, um microscópico vírus determina um terremoto, um abalo sísmico, nas relações interpessoais, na forma de fazer política, na maneira como a economia se comporta, na necessidade de socorrer quem está mais vulnerável, na necessidade de correr contra o tempo improvisando leitos, improvisando recursos para a gente se proteger. Então é interessante. O vírus é a ferramenta, é um instrumento de um terremoto nos hábitos, comportamentos e estilos de vida de todos nós. A Marcela Albaine. André, como você vê a importância da cultura nesse momento? Fundamental. Cultura é identidade. Cultura é a nossa forma de se pensar, se sentir, é a maneira como a gente se projeta no mundo. Então, a cultura é tudo. E veja, quando a gente fala de cultura, a gente está falando de capacidade da gente, através de inúmeros recursos, inúmeras formas, seja vídeo, música, literatura, contadores de história, teleteatro, artes plásticas. Você pode fazer visitas virtuais a museus no mundo inteiro. Aliás, eu estou aqui com a camiseta do Museu do Amanhã. O que será do amanhã? Estamos aqui, acreditando no amanhã. A cultura faz a diferença. Para a gente se situar no tabuleiro a partir de várias visões de mundo, várias sensibilidades, esse coquetel de sensibilidades que a cultura sem censura, sem radicalidades ideológicas, a cultura que você consome aonde você acha que te faz diferença, nos enriquece, nos equipa, nos fortalece, também em momentos difíceis, mas não apenas em período de pandemia, não. Cultura é vida, cultura é capacidade da gente se sentir humano, plugado na vida. A Ana Paula pergunta se a gente vai demorar muito para voltar à nossa rotina normal. Olha, Ana Paula, com base no que a gente está conversando aqui, eu espero que a gente jamais volte à nossa rotina normal. Mas eu entendi o alcance da pergunta. Não sabemos. Em cada país você tem um comportamento diferente da curva, usando a expressão da moda. No Brasil, a curva ainda é ascendente com a elevação do número de contágios e de óbitos. Então, a gente está assim. Num dado momento, essa curva vai se achatar, é um momento que a gente vai esperar com alguma expectativa enorme, e depois ela começa a declinar. Agora, o tempo varia de país para país. A gente não vai aqui arriscar, seria irresponsável. Nós temos ouvido o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fazer previsões do tipo: a gente deve até agosto ou setembro estar muito entretido com a evolução dos acontecimentos. Não significa que apenas em agosto e setembro a gente retome a rotina. Confie nas autoridades de saúde, confie na ciência médica, eles estão monitorando o tempo inteiro o que acontece para nos dar as informações mais seguras, com o menor risco possível para a gente retomar a rotina. Mas me permita dizer, e eu vou encerrar com esse toque de humor, que ninguém nos ouça. Eu espero que a gente jamais volte à rotina normal, eu estou torcendo muito para a gente aprender todas as lições embutidas nessa pandemia. O que você acha? Eu penso assim. Eu acho que a gente tem que mudar algumas coisas. A Débora faz uma pergunta inquietante aqui. André, o que você acha do governo bloquear recursos dos fundos, todos os fundos, inclusive dos ambientais, cancelando quase todos os projetos? Bom, vamos lá, por parte. Em primeiro lugar, eu comentei há pouco o aprendizado através da ciência do que significa a destruição ambiental
para a nossa exposição a novas doenças. Não é inteligente desidratar até zero recursos para proteção das unidades de conservação, das áreas de proteção ambiental. Não é inteligente. Não é inteligente. Porque isso pode ser um salvo-conduto para a aceleração do desmatamento, da caça ilegal, da emissão de gases de estufa e da exposição de micro-organismos patogênicos. Percebe? Faz parte da nossa saúde. A natureza não está desconectada de nós. Os fundos ambientais, eles precisam ser irrigados com recursos públicos, porque a gente precisa viver num país onde haja a umidade, a temperatura e o ciclo de chuva protegidos, porque quanto menos floresta houver, menos produção de água de chuva, menos umidade teremos, e teremos a elevação da temperatura média que não agrada, não é conveniente para ter saúde. Exemplo, a dengue está aí, e todas as doenças transmitidas por mosquitinhos, malária, zika, chikungunya. A temperatura média subindo, e é o que ocorre quando há desmatamento, o mosquitinho com doença ele vai indo para mais longe. Buenos Aires não fica numa zona tropical, fica numa zona temperada. Já tem caso de dengue em Buenos Aires. Por quê? Porque a temperatura média do planeta se eleva, o calor fica abrindo caminho, porque mosquito gosta de calor. Onde tem calor tem mosquitinho transmitindo doença. Então proteger o meio ambiente significa proteger as águas, proteger o solo, proteger a qualidade do ar, proteger a temperatura. A Dani Arquivista. André, sobre sonhos e pesadelos. Quase não lembro do que eu sonho, mas nesse período de quarentena tenho lembrado do sonho com muita frequência. Poderia falar sobre isso? Olha, Dani, eu não tenho propriamente competência técnica porque não tenho a formação de psicologia, que eu acho que seria bem interessante nesse momento para te dar uma resposta. Eu sou daqueles que acredita que existem várias possíveis explicações para sonhos. Uma explicação seria uma maneira da gente, eu diria, no plano do inconsciente, quando a gente adormece, quando a gente não está em vigília, quem assume o comando é o nosso lado inconsciente. Tá? E aí ele se comunica em códigos, em metáforas. Ele não tem propriamente pudores, hesitações, é o que é. E isso, quando a gente se recorda de um sonho louco, um sonho maluco, como é que eu fui sonhar com isso? Uma possível interpretação é: o seu inconsciente está trazendo uma informação para você. Psicólogos adoram interpretar sonhos, porque há sempre um elemento metafórico. Sonhar com água. Água é vida, a água estava calma, estava turbulenta, você estava numa cachoeira, estava boiando. Tudo isso traz elementos que podem ser interpretados à luz da ciência psicológica. Uma outra explicação, e essa faz sentido para espíritas, é que nós, quando dormimos, quem tem a necessidade do repouso físico é o corpo. O espírito não, e ele se desprende do corpo. Ele vai andar por aí. E por vezes os sonhos trazem as reminiscências das andanças, mas como o corpo físico está circunscrito na matéria, nesse espaço-tempo daqui, a gente não consegue fazer a transposição, em boa parte dos casos, da experiência extracorpórea durante o sono do corpo para o cérebro que faz a codificação dessa experiência. E aí temos um sonho que tem uma configuração difícil, às vezes, da gente explicar ou entender. O que não significa que ele não tenha significado e explicação. Mas vamos lá. Sonhar mais, se lembrar mais do sonho agora pode ser algo muito positivo. Os psicólogos que acompanham o Papo das 9 se manifestem, porque significa talvez que você tenha mais tempo agora para fazer certas elucubrações,
prospecções íntimas, revirar as gavetas que estavam bagunçadas dentro de você no período desse isolamento social. E isso é um prato cheio para, na hora do sono, você tentar destrinchar todas essas informações e se lembrar delas. Faz parte desse processo. O Robson Pereira faz uma pergunta curiosa aqui. Robson Pereira, o mundo passa por prova ou expiação coletiva? Os dois, do meu ponto de vista. Por quê? O que é o nosso planeta? Uma possível explicação. É uma escola. Muitos de nós somos alunos matriculados nessa escola. É um hospital. Muitos de nós estamos aqui ocupando leitos. Estamos aqui para nos curar, nos libertar de problemas causados por nós mesmos. E 3, é um manicômio. Quer dizer, muitos de nós estamos aqui sem a menor noção do que está acontecendo. Estamos assim absolutamente descolados de qualquer preocupação com qualquer coisa, vivendo alucinadamente, por vezes reféns de substâncias químicas, drogas, lícitas ou ilícitas, que agravam esse estado de descolamento da realidade. E isso implica também em sofrimento. Então, nesse momento, Robson, me parece que sim, a humanidade inteira está sendo convidada a refletir sobre que vida é essa que cada um de nós estava levando e o que é possível fazer diferente depois da pandemia. Essa é uma presunção, uma expectativa que muitos de nós temos. Agora, como essa experiência será processada é assunto de cada um. Para alguns, eu procuro me imaginar nesse grupo, é algo que nos desafia positivamente. Então eu entendo isso como uma prova, né? Nós estamos no Enem espiritual. É o Enem espiritual. Então a gente está aqui, de alguma forma, preparados para esse Enem. A gente veio para esse mundo com um estoque de algum conhecimento, alguma destreza para saber lidar com isso. Eu não estou falando de escolaridade, não estou falando de sofisticação intelectual, eu estou falando de sabedoria, experiência, bagagem espiritual, e isso se mede por outras réguas. Essa é uma questão. A outra questão é, sim, haverá aqueles de nós que experimentaremos situações aflitivas ou hostis, sobre as quais haverá um aprendizado luminoso. Porque graças a essas experiências mais difíceis ou hostis, há eu diria, uma demanda urgente da gente procurar entender, procurar respostas, por que essa dor, por que esse sofrimento estão acontecendo. Porque sem a dor e o sofrimento, muitos de nós não conseguem fazer as perguntas essenciais. Sem a dor e o sofrimento, muitos de nós não conseguimos fazer as perguntas essenciais. Vocês sabem quais são as perguntas essenciais. Os filósofos da antiguidade, da Grécia, sabiam quais eram as perguntas essenciais. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Então essa pergunta está sendo feita à exaustão durante o período de isolamento social de bilhões de pessoas. Por que isso está acontecendo? Qual o sentido de tudo isso? Isso, por incrível que pareça, do ponto de vista espiritual, não é ruim. Do ponto de vista estritamente espiritual, apesar de todo o desconforto, de todas as situações que a gente conhece bem, isso é um agulhão que acelera o processo na direção da luz, da sabedoria, da humildade, da capacidade da gente fazer uma releitura da existência, dos valores que até aqui a gente vinha consagrando muito tempo e energia, sem se dar conta do enorme desperdício de tempo e energia nas nossas vidas. Estou filosofando muito hoje aqui, me perdoem.
Vamos lá. Gabriela de Miranda, como você tem escolhido as suas camisas para essas lives? Você quer passar algo nelas? Posso ser franco com você? Eu não quero repetir cor. Porque como a gente posta isso nas redes sociais, no Instagram mesmo, né? Se eu coloco uma camisa de cor parecida, as pessoas dizem assim, ué, repetiram a mesma postagem, então a minha preocupação é essa. Agora, sim, existem camisas que eu acho interessante dar visibilidade. Essa de hoje, por exemplo, eu acho muito bonito a palavra amanhã. A palavra amanhã nos traz esperança. Amanhã é outro dia. Amanhã é outra coisa. Amanhã eu terei outras questões, outras vivências, outras possibilidades, outros estímulos. Amanhã é outro dia. Lembrar que o amanhã existe, mas não me angustiar se eu não sei o que vai acontecer amanhã. É lembrar a vida seguirá de uma forma ou de outra. A vida segue em frente. E o Museu do Amanhã, para quem já foi, e para quem quiser conhecer depois do período do isolamento social, é um programão. Fica ali na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, e o Museu do Amanhã faz o quê, gente? O Museu do Amanhã tem tudo a ver com pandemia de novo coronavírus. Por quê? Porque o Museu do Amanhã é uma experiência sensorial, é um museu moderno que você interage com o que está disponível na exposição ali, para a gente compreender ou a humanidade corrige o rumo, isso é possível, sustentabilidade é a senha para um mundo melhor e mais justo, nós temos conhecimento técnico, científico para fazer melhor, sem poluir as águas, o solo, o mar, sem destruir floresta, sem agravar miséria e pobreza. A gente tem solução para tudo. A gente sabe como fazer. Se não foi feito ainda é porque tem gente se locupletando da miséria e pobreza, gente lucrando com poluição do ar, do solo e das águas. Me permitam dizer. Então, o Museu do Amanhã traz o quê? A informação do Antropoceno, que é uma era geológica, que nós estamos experimentando e que é a primeira era geológica marcada pela interferência de uma espécie, que é a nossa, sobre os ciclos da natureza. Nós determinamos tanta destruição, depredação, devastação no planeta que o planeta não pode mais ser explicado sem nós. É isso. Significa, mal comparando, e em tempos de novo coronavírus, eu vou fazer aqui uma metáfora, é como se o planeta fosse o hospedeiro e nós o vírus. Então, nós não podemos ser o vírus que degrada o hospedeiro, porque nós dependemos do hospedeiro. O planeta seguirá em frente de uma forma ou de outra. A vida se reconfigura e segue. Nós não, nós somos profundamente frágeis em relação às condições de habitabilidade nessa casa planetária. Então, cuidar bem do planeta significa cuidar bem de si. Por que o Papa Francisco escreveu a primeira encíclica ambiental da história da Igreja, Laudato Si? Por quê? Por que ele fez isso? Em 2015, junho de 2015, 5 anos quase, o Papa, um líder espiritual, resolveu escrever na encíclica, ou lembrar na encíclica, como a vida em abundância, parafraseando Cristo, depende de cuidar bem da água, cuidar bem da floresta, não consumir tanto, não gerar tanto lixo, reciclar, e por aí vai. O Papa. Bom, o Tiago de Oliveira, André, ontem fiquei pensando nessa alta produção e uso das máscaras. Gostaria que comentasse os possíveis impactos ambientais disso. São escolhas que a gente precisa fazer. Nesse momento, a gente não quer catador de reciclável circulando na rua exposto ao novo coronavírus. Poxa, André, mas aí o que eu faço com o meu lixo seco? Papel, papelão, plástico, metais e vidro. Você joga fora. Poxa, mas o impacto disso... Joga fora. São escolhas difíceis. Em tempos extraordinários, medidas extraordinárias. A gente está aqui fazendo a escolha menos dolorosa. Então, quem está preocupado assim, nossa, mas tem muita máscara, máscara descartável, vai aumentar plástico. Gente,
precisa de máscara. Ah, mas e o lixo plástico? Gente, precisa de máscara. Desculpa, são escolhas emergenciais. Depois a gente vê como é que faz. O que eu presumo... Vamos lá, vamos falar aqui de unidades de saúde, hospitais. Os hospitais já têm uma rotina com seus resíduos, que são considerados resíduos perigosos. Então, o lixo hospitalar ele já tem uma destinação prevista. E o nosso lixo, espero que esteja indo para o lugar certo. No Rio de Janeiro vai para aterro sanitário de Gramacho. O lixo coletado pela companhia municipal. Não significa que não existam vazadouros a céu aberto ou lixões. Agora, os lixões, eles já estavam por aí antes da pandemia. A gente não vai agora dizer, não, mas não é para ter máscara, não é para comprar tantos materiais que são hostis, porque vai agravar a pegada ecológica. Eu sou ambientalista, mas eu não estou fazendo essa conta não, tá? Eu acho que a gente precisa priorizar isolamento social, proteção para os profissionais de saúde e para os trabalhadores ligados a serviços essenciais. Não pode faltar máscara, não pode faltar álcool gel, não podem faltar os EPIs, equipamentos de proteção individual para quem está na linha de frente. O resto se resolve. Depois, a gente dá um jeito. Vamos lá. A Lília Trajano diz, o medo também é um vírus que vem se espalhando, porque não temos certeza de onde está a verdade. O que fazer nesse caso? Lília, vai ser a última pergunta, porque a gente já está chegando no final dessa transmissão, por causa do horário, porque tem um horário certinho para poder depois postar nas redes, tem que ser no máximo 1 hora. 1 hora é tempo para burro, né? Olha só. A verdade está na ciência médica. A verdade está no isolamento social. A verdade está em não irmos para a rua para não sermos hospedeiros do novo coronavírus. A verdade está em lavar as mãos várias vezes ao dia. E se for para a rua porque precisa ir na farmácia, precisa ir no supermercado, leve álcool gel. A verdade está em manter 1,5 metro de distância das outras pessoas. A verdade está em não significarmos risco para parentes ou amigos se você estiver ligada ou ligado a algum serviço essencial. A verdade está nas diretrizes da Organização Mundial da Saúde. A verdade está nas orientações do Ministério da Saúde do Brasil. Confie na ciência. Pacifica a tua mente, seguindo a orientação clara e objetiva que está disponível em todos os veículos de comunicação, nos sites confiáveis na internet. Vá no site do Ministério da Saúde, perguntas e respostas, tire suas dúvidas. Lá está a verdade, até que se descubra, através da ciência, outra questão. Aí a gente vira a chave e continua seguindo a ciência na nova direção. Meus amigos, uma quarta-feira luminosa, gloriosa para todos vocês. Sigamos firmes no propósito de nos cuidarmos e aproveitarmos o tempo do isolamento social em nosso favor, dos nossos semelhantes, de quem mais precisa, com força, coragem e fé. Fiquem com Deus até amanhã às 9, se Deus quiser. Obrigado por tudo. Se cuidem, ficando em casa. Tudo de bom.